Fala pessoal, fala galera, Bruno Marques aqui para mais um episódio do Speedcast. Speedcast inovando, evoluindo. Dessa vez, além do estúdio novo, nós inovamos em tudo. Nós vamos falar hoje de agro e ninguém melhor para falar isso do que meu amigo Aureliano Costa. Aureliano, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Eu já queria iniciar com você falando assim, algo que não deve ter muita história, não deve ter muita coisa, assim, algo que você vai falar muito rapidinho, que é o seguinte: Aureliano, conta pra gente, quantos anos de agro? É um prazer estar aqui com o pessoal da Speed. Prazer é nosso. A nossa história do agro é muito forte e eu tenho toda a satisfação de dizer que temos 45 anos de agro. Aposentei no Incapé como pesquisador, sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, meu mestrado também foi na área de produção vegetal, o doutorado na área de solos e nutrição de planta, e a carreira desenvolvida toda no estado do Espírito Santo, no agro capixaba. E aí vem aquelas experiências que agregam muito, que foi assumir a diretoria técnica do Instituto, que é uma grande instituição de pesquisa, assistência técnica e extensão rural do estado. Assumi a presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, que abriu grandes oportunidades em todas as áreas do conhecimento. E, mais recentemente, na superintendência do Ministério da Agricultura no estado do Espírito Santo. E tudo muito envolvido com o agro, porque o agro é muito dinâmico, e o agro é muito tecnológico, e o agro precisa ser comentado, e vocês estão dando essa grande oportunidade de falar do agro com a força que ele tem, principalmente o agro capixaba. Ô Aureliano, eu fico te ouvindo e te olhando, porque realmente é um prazer falar com você. Essa bagagem que você falou aí, toda essa história que você tem, o pouco que eu te conheço já é muito, parece muito, o seu conhecimento é absurdo e é impressionante como o agro te conhece, né? Se a gente for para qualquer canto, seja norte, sul, leste, oeste, noroeste, né? Todo mundo sabe quem é Aureliano. Aureliano, eu acho que todo mundo está se perguntando, atualmente, você está atuando em quê? A minha grande satisfação é reunir toda essa experiência ao longo dessa trajetória no agro e estar prestando consultorias e coordenando grandes projetos estratégicos, a exemplo do projeto Nascentes, em parceria com a ArcelorMittal, Ministério Público, prefeituras municipais, os agricultores, comitês de bacia, projetos que avaliam muito a questão do impacto ambiental, do uso de resíduos. Então, essas são áreas que fizeram parte do meu portfólio de ações estratégicas na pesquisa e que agora tenho a oportunidade de desenvolvê-lo de forma de consultoria. Aureliano, você agora, né, que você desacelerou ou não desacelerou? Eu desacelerei no primeiro momento, mas convivendo com o pessoal que já tem um nome de velocidade, né? Convivendo com o pessoal da Speed, acelerou demais. Inclusive, nossas visitas, né, no setor produtivo têm sido muito prazerosas. Inclusive, assim, eles ficaram encantados de conhecer instituições que estão focadas no produto deles, dar melhores condições. Então, não existe um desacelerar. Existe um momento onde agora eu controlo melhor o meu tempo, porque eu não tenho uma atividade de manhã, de tarde, de noite. Agora eu regulo melhor as minhas atividades. Mas é preciso descansar um pouco também, né? São muitos anos dedicados ao agro. Falando do agro, Aureliano, quais são, assim, né? A Speed, né? A gente faz esse podcast, esse bate-papo, esse Speedcast, pra gente falar mais de importação, exportação, mas esse não vai ser o foco. A gente quer falar do agro mesmo. Quais são os nossos principais produtos, Aureliano, aqui no Espírito Santo, do agro? Pois é, esse é um grande desafio, porque a pauta do agro capixaba é muito diversificada. Mas nós não podemos esquecer que falar do Espírito Santo é falar de café. Aí nós temos tanto o café arábica quanto o café conilon, que nós somos assim grandes produtores e exportadores. Nós não podemos esquecer das especiarias, a pimenta do reino, a pimenta rosa ou a aroeira, como muitas pessoas conhecem,
que também fazem parte dessa pauta, e de uma forma também muito forte na área da fruticultura, a exportação de mamão, na área da olericultura, horticultura, nós temos o gengibre. Na área animal, nós temos o município de Santa Maria de Jetibá, o maior produtor de ovos do país, e também um grande produtor de aves também. Nós temos as cadeias produtivas de origem animal, a pecuária, nós temos o leite, e nós temos essa pauta riquíssima que merece atenção diária e contínua para cada dia mais criar novas oportunidades. Agora, resumindo, a gente fala principalmente aqui de pimenta, café, que são pautas assim que hoje estão muito em evidência. São, verdade. Sabe o que eu fico impressionado em algumas viagens que eu fiz com você? É em saber também da macadâmia. Era algo que eu não tinha tanto conhecimento, e das exportações de cravo também. Isso é no norte do estado, Aureliano? Essas culturas elas têm se desenvolvido principalmente em cadeias produtivas, né, de origem vegetal, na região norte do estado do Espírito Santo. Eu lembro que eu tive a oportunidade de desenvolver um programa nutricional para a cultura da macadâmia. Isso aconteceu há 25 anos atrás. Então a macadâmia já vinha os produtores de macadâmia já vinham investindo em tecnologia. E o que a gente vê hoje é o sucesso que aconteceu. O produto é processado com o mercado com foco na exportação, o que agrega maior valor. A mesma coisa o cravo, que faz parte também da pauta das pimentas e especiarias, né? Entra com pimenta do reino, pimenta rosa, e entra também o cravo, que também junta, porque são pequenos produtores, eles precisam de cooperativas. No caso, naquela região nós temos a Copibac, que é uma excelente cooperativa, que vem crescendo cada dia mais. Nós temos outras grandes cooperativas que tivemos o prazer de visitar, na Coabriel também, que consegue agregar, né, volumes de exportação, e é esse que é o sucesso do agro capixaba. E tem gargalo, Aureliano? Tem Muitos. Nós temos muito gargalo. Primeiro gargalo que a gente pode dizer é: o setor ele é extremamente forte. Você imagina que 30% do produto interno bruto capixaba é do agro. Ele vem do agro. Considerando que no último trimestre, agora de 2023, o PIB ficou em 45,4 bilhões, e já estamos atingindo o recorde dos últimos 4 quadrimestres, né? A gente colocando assim os 4 trimestre. Então você vê que nós temos mais de 181 bilhões. Olha quanto que o agro representa. Meu Deus. Agora, olha, isso é em valor, né, que é o PIB nominal. Olha quanto que isso também gera de emprego diretamente no campo. São mais de 32 mil oportunidades de trabalho diretamente no campo. Então, isso efetivamente é representativo. Então, considerando a diversificação agropecuária, considerando os avanços tecnológicos, as exigências do mercado, principalmente o mercado para exportação, é de se esperar que tenham gargalos que a gente precisa superar, desde qualidade, desde rastreabilidade, desde boas práticas de produção e, principalmente, com relação à qualidade do produto para exportação. A gente tem muitos gargalos, principalmente na qualidade, principalmente na rastreabilidade. Você pode comentar um pouquinho da rastreabilidade? A rastreabilidade ela já é considerada por meio até de um QR Code, onde você faz leitura e resgata todo o sistema de produção. Onde foi produzido, em que condições ele foi produzido, que agricultor foi produzido, até quando você tem uma indicação geográfica, que isso também aproveita, já entra na rastreabilidade. Então, isso termina trazendo informação, que o consumidor ele quer informação. Verdade. Então, quando você tem essas informações na palma da mão, você consegue ter uma facilidade maior de colocar esse produto no mercado. Principalmente quando ele vem atrelado à sustentabilidade, ao não uso de mão de obra infantil, mão de obra escrava, tudo isso que a gente não permite, e o sistema de produção com sustentabilidade, o uso eficiente dos recursos hídricos, o controle de pragas e doenças por meio de
defensivos que tenham registro para aqueles controles, para não impactar depois na análise de agrotóxicos e dar algum produto fora da curva, porque se ele não é recomendado para aquela cultura, ele não poderia ser aplicado. Com os avanços tecnológicos que nós tivemos com o uso de drones, pulverizações aéreas, reduziu-se muito os riscos de contaminação, e a gente precisa entender que o agro ele é muito tecnológico e ele é seguro. E não aquela informação de que o agro consome muita água. Não, o agro é extremamente tecnológico e seguro. Tanto é que os nossos produtos são colocados em todos os mercados, desde a Europa, Estados Unidos, do mundo inteiro. Se ele não fosse seguro, ele não atingiria esses mercados. O mercado mais... Desculpa. O mercado mais exigente é o europeu? O europeu ele vem sendo muito exigente, principalmente por estar dentro daqueles acordos de sustentabilidade. Eles terminam impondo as suas normas, né? Porque, na verdade, quando você exporta um produto para qualquer país da Europa, você tem que seguir a norma daquele país. Então, as análises, as exigências com relação à presença de moléculas químicas, presença de fumaça, que é a antraquinona no caso da pimenta, contaminações microbiológicas, no caso da salmonela, fumaça, porque tem a antraquinona que, igual eles falam, isso pode gerar ou desencadear algum processo cancerígeno, que não se tem a comprovação, mas onde há suspeita até que haja comprovação, você tem que ter estudos que comprovem isso. Sim. E o agro ele vem investindo muito nessas pautas. É só seguir a rota da exportação do mamão para os Estados Unidos, que por muito tempo ficou fechado, e que hoje nós somos referência na exportação de mamão. Então, todos os cuidados são tomados. E nós temos, né, tecnologia para isso. Então, aí eu venho, mais uma vez eu falo, da importância da pesquisa, da inovação, do trabalho do extensionista no campo, do extensionista tanto da empresa pública, o INCAPé é uma excelente instituição, e também instituições privadas que vêm prestando esse papel. Então, o agro é isso, ele tem que estar todo mundo junto e falando diariamente e abordando as suas oportunidades e também os seus gargalos para poder resolver. É muito gargalo, infelizmente, mas assim, eu vejo, né? Eu vejo o esforço, né, das empresas, das cooperativas. Eu vejo assim uma grande movimentação em relação a isso. Eles trabalham em prol dessas melhorias, né? Mas não é rápido, né, Aureliano? Isso demora, leva um pouco tempo. Você estava falando aqui, você falou agora em água, sobre o consumo. Eu queria saber um pouco mais sobre, se você pode falar, lógico, sobre o projeto Nascentes. Esse projeto ele vem exatamente nesse contexto. Você não pode olhar o agro apenas, eu vou produzir café, eu vou produzir pimenta, eu vou produzir mamão, eu vou produzir gengibre, eu vou ter um pasto para pecuária. Não. Todas essas atividades, elas exigem água. Afinal de contas, a planta ela precisa de água para desenvolver todo o seu sistema metabólico. E no passado não se preocupava-se muito com essa questão da disponibilidade hídrica, utilizando equipamentos que não eram tão eficientes no uso da água, a exemplo de pivô central, que nem era tão recomendado, mas era o que tinha na época. E hoje a gente já tem equipamentos como gotejamento, microaspersão, sistemas mais eficientes, inclusive com controle melhor do turno de rega. Só que isso tudo é um consumo, porque nós estamos produzindo alimento, nós não podemos olhar para o agro e dizer, o agro consome água. Não, o agro produz alimento, o alimento que está no dia a dia de todos nós. Então, para produzir alimento, as plantas precisam de água para desenvolver todo o seu processo metabólico e nós precisamos nos alimentar. Então, o agro é vida. O agro trabalha com essa dimensão. Então, ele tem que ter investimento na área tecnológica, na área científica, na área de atendimento. E o projeto, ele é exatamente para recuperar as nascentes, não é isso? Preservar e dar um olhar diferenciado para esse segmento quando se fala nascente. Nascente é o objetivo principal, que é onde você tem a fonte de água, é uma mina d'água, digamos assim. Agora, aquela fonte de água, no período de déficit hídrico, porque nós temos o inverno que chove menos, o verão chove mais, e nesse período, nesse intervalo, nós precisamos que essas nascentes continuem. Sim. Repondo a água para manter esse fluxo contínuo. E o que acontece? A nascente é simplesmente o afloramento do lençol freático, que se essa água vai sendo consumida, ela tende a baixar. Então, tem tecnologias para você minimizar esse impacto. Qual é a mais importante? Primeiro, proteger a nascente no seu entorno, porque ali você preserva
com relação a uma cobertura vegetal compatível com aquele ambiente. E isso é feito em quais locais? Isso é feito considerando bacias hidrográficas. E esse trabalho está sendo feito na bacia do Rio Santa Maria, que é uma bacia que abastece grande parte da Grande Vitória e que abastece também o sistema de indústria, né, siderurgias e tudo mais. E aí você tem que buscar, Bruno, uma coisa que é muito importante, é a parceria público-privada. Então, nós temos uma instituição como a ArcelorMittal Tubarão, que está investindo nesse projeto, como outras instituições parceiras. Esse projeto, eu vi ele, né? Eu assisti, eu fiquei impressionado. E é uma iniciativa pública-privada, né? Dá muito certo. Nossa, tanto é que dá certo que foi um projeto premiado, ele recebeu um prêmio federal pela sustentabilidade de preservação de recursos hídricos. Os produtores contemplados, inclusive vários outros estão nos procurando, eles recebem todo o material de uma forma, eles assinam um termo de cooperação, eles recebem o arame, as estacas e fazem o cercamento para proteger do pisoteio dos animais, que o pisoteio dos animais termina compactando o entorno da nascente. Então você cerca e a água continua correndo e o animal pode utilizar daquela água, mas ali na frente, ou você fazia até uma outra forma de recipiente para que os animais utilizem. Então é um projeto assim, que a gente tem grande satisfação de colocar à disposição dos produtores, e isso é o que está sendo feito no momento, e com a parceria de várias instituições. Aureliano, nós podemos dizer que o Espírito Santo é o estado com maior diversificação dos produtos agro do Brasil? Você pode afirmar sim, porque a nossa... Podemos? Podemos, porque a nossa dimensão territorial é o segundo menor estado da federação, e olha a quantidade de cadeias produtivas, tanto de origem animal quanto origem vegetal. Então você vê que nós somos grandes produtores de aves, mas nós somos também os maiores produtores também de codorna. Nós temos produção de piscicultura, nós temos a produção da cafeicultura, que é extremamente forte, tanto no norte do estado, o café arábica, como no das montanhas, o café... tanto no norte do estado, que é o café conilon, como no sul do estado, na região de montanha, que é o café arábica. Nós temos toda a produção de hortaliças, tomate, nós temos cenoura, verdade, nós temos as folhosas, nós temos a floricultura. Olha a quantidade de produtos que nós temos os produtos produzidos com base sustentável, que são os produtos orgânicos, tem os produtos agroecológicos. Então nós temos uma pauta tão diversificada, exemplo, a pimenta rosa, e nós temos vários produtos da sociobiodiversidade, como a gente fala mesmo que é a palmeira jussara, que caiu nos gostos, né, porque ele tem um fruto semelhante ao do açaí, também o produto pode ser consumido na forma de palmito. Quando você vê tamanha diversificação dessa pauta, porque quando a gente fala fruticultura, você se resume, mas o que você vê na fruticultura? Na fruticultura você vê maior produtor exportador de mamão, nós vemos produção de citro, nós somos referência na produção de banana, nós somos referência na produção de maracujá, nós somos referência na produção de abacate, nós somos referência na produção de morango, nós produzimos agora morangos orgânicos e morangos convencionais de altíssima qualidade, onde são exportados para outros estados. Então, Bruno, é uma pauta tão diversificada. Em todos esses? Em todos esses produtos nós somos referência. Então, o estado ele tem esse grande desafio por ter... É um estado pequeno, mas com uma variação climática e edafoclimática, né, a parte de solo também, que permite o cultivo de diversas espécies. Isso é porque nós ainda não fomos para aqueles mercados mais especializados, onde você cultiva os cogumelos em estufa, que é o que acontece na região serrana também. Cara, então, nós temos assim oportunidades... É muito diversificado. Muito diversificado. Então, cada cultura, digamos, na fruticultura, cada tipo de fruta exige estudos específicos para aquela cadeia produtiva e não tratar a fruticultura como todo ou a cafeicultura como todo, não. Olha só, um exemplo do café. O café conilon, tivemos assim, grandes exemplos de uma saca de café conilon ser comercializado com um valor de R$4.000, atingindo uma nota 90, coisa que no passado isso era impensável, não tinha nem como pensar. Então, os estudos que foram feitos com melhoramento genético, equipes
robustas, trabalhando com essa perspectiva, atendendo ali ao produtor, foi inserindo essas tecnologias e hoje nós saímos, exemplo do café de produtividade média de 25 sacas, hoje já conseguimos produtividade média acima de 90 sacas e áreas que produzem até 180 sacas por hectare. Nós produzimos mais pimenta que o Pará atualmente? Esse foi uma mudança, né? Além de produzir um quantitativo maior, nós temos uma qualidade melhor. Isso nós superamos o Pará, porque o avanço tecnológico no Espírito Santo começou a mudar essa característica de produzir de qualquer jeito. Então, o fato de se inserir, apesar do problema que estamos enfrentando hoje, com a exigência do mercado internacional, principalmente pelas RASFs, que foram as notificações por conta de algumas presenças não conformes, digamos assim, quer seja química, quer seja orgânica, quer seja microbiológica, que nós estamos também resolvendo essa situação por meio de investimento, e um deles é a questão da inserção das boas práticas de produção e as boas práticas de armazenamento. Boas práticas de armazenamento. Eu ia até fazer um comentário sobre isso, porque assim, para você exportar para a Europa pimenta, por exemplo, você tem que estar livre de salmonela. E a salmonela, como se previne isso? Na armazenagem. Eu já soube de algumas empresas, algumas poucas empresas, que estão importando equipamentos que fazem a esterilização. Esse equipamento, ele realmente pode nos ajudar a aumentar essa quantidade de mercadorias aptas a entrar no mercado europeu, por exemplo? Nossa, esse é um grande investimento que nem todos os produtores estão podendo fazer, ou nem todas as empresas de exportadora de pimenta têm condição de fazer nesse primeiro momento. Mas o que está acontecendo? Salmonela é uma contaminação que ela vem de onde? Ela vem do campo. Então você tem que tratar as boas práticas de produção. Primeiro, qualidade da água, porque se tiver contaminação com esgoto e tudo mais, você usa essa água na irrigação, isso pode levar à contaminação, uma vez que a forma como a pimenta é colhida, às vezes ela tem contato ali com o chão, pode trazer. Então você tem que implementar não só no final da cadeia produtiva, que é na área de armazenamento para comercialização, e sim também em toda a área de produção. Higiene, na hora da secagem, porque a pimenta hoje ela é a preferida das pimentas, e as pimentas secas em terreiros, que é uma coisa bem mais natural, que eles consideram que ela vai secando lentamente. Mas se você não tem um terreiro higiênico, um terreiro coberto, um terreiro com tela, que evite o trânsito de pequenos animais, quer seja galinha, quer seja porco, porque nas fezes desses animais vem a contaminação com salmonela. Sim. E aí os cuidados também são feitos também no armazenamento. Você tem que ter cuidado com relação à sacaria. Você não pode utilizar reuso de sacaria, que você pode ir trazendo fonte de contaminação. Você pode também ter você deve ter todos os cuidados com relação à higiene no campo, banheiro sanitário, uso, lavar sempre as mãos, que é o que acontece nos packing de mamão, nos campos de produção de mamão, e também na indústria também. É esse conjunto. Então nós não podemos, antes o agro, eu vou produzir. Não, hoje nós trabalhamos uma cadeia produtiva, desde os insumos agrícolas, desde a qualidade da muda, a qualidade da semente, a área de produção que a gente fala dentro da porteira, né, onde tem o uso da tecnologia, o espaçamento, o manejo dos tratos culturais, controle de plantas invasoras. Aí você vai usar um herbicida que não tem recomendação para aquela cultura. Se fizer uma análise, vai dar contaminante, porque contaminante é qualquer coisa que não tenha registro específico para aquela atividade, né? E aí você faz com todo esse cuidado, e no final você vai colher, você não lava as mãos, usou o sanitário, você está com as mãos higienicamente problemáticas, e pode transportar isso para a colheita que é feita manual, ou você está usando a luva, que você derrista também com a luva, você pode não estar tomando os devidos cuidados, que tem que ter essa higiene sempre. Então são diversas fontes de contaminação. E aí quando você leva para secagem, se você faz a secagem em secadores mecânicos, né, que são aqueles com injeção de ar aquecido, e tem que ter um sistema que não coloque o aquecimento em contato direto com o produto, que não vai dar
a presença da antracnona, que é a Que é presença da a fumaça. Então, você tem que tomar todos esses cuidados. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Uma vez brincou uma pessoa comigo, recentemente, falou assim, Bruno, eu sei exatamente quando eu tô... Os mineiros vão ficar com raiva de mim. Eu sei exatamente quando eu tô em Minas Gerais e quando eu tô no Espírito Santo. Eu só olho para a plantação. Quando eu vou passando aqui, quando eu olho a plantação toda certinha, toda limpinha, toda cuidada, eu sei que eu tô no Espírito Santo. Ô, Aureliano, o governo federal ou estadual, eles dispõem recurso, formas de, como eu posso dizer, eles disponibilizam recursos se cooperativas ou pequenos produtores querem ter acesso a esse recurso para uma ampliação, para uma modernização, há dinheiro público que possa ser que através de um projeto, através de que pode ser captado para melhorias? Ou é pouco, é escasso? Não, o volume de recursos disponíveis para serem acessados pelo agro é bastante representativo nas diversas instâncias, quer seja para o setor produtivo, quer seja para o setor tecnológico, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, que faz os seus editais para desenvolver pesquisas, e também a parte de assistência de atendimento ao produtor, que a gente fala do desenvolvimento rural. O governo federal ele tem todo aquele arcabouço estruturante, né, junto com o Ministério da Agricultura, e dentro de cada área estratégica, quer seja da área animal, quer seja da área vegetal, eles têm recursos que são disponibilizados para que aquelas normas vigentes elas sejam aplicadas dentro das condições aptas para que o produtor possa atendê-los. Então, dessa forma, os recursos são disponíveis em diversos ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora atualmente, que antes era tudo junto com o MAPA, Ministério da Pesca, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Irrigação, que é a parte de desenvolvimento de irrigação. Então, existem. Para isso, tem que se fazer bons projetos. Ah, entendi. E esses projetos têm que mostrar a sua aplicabilidade. Porque esses recursos tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Eles são aprovados por comitês em diversos... cada ministério, né, se o projeto é proposto para a produção agropecuária, vai para o MAPA, se a área de irrigação, vai para a área de irrigação, se a área de recomposição florestal, vai para o Ministério do Meio Ambiente. Então, tem que conhecer essa dinâmica e você propor um projeto dentro daquelas características, falando a importância, onde será aplicado, colocando metas bem claras e com certeza esses projetos serão contemplados com recursos. Essa mesma dinâmica ela acontece também no estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria, no caso da Agricultura, Secretaria da Agricultura, por meio do INCAPé. Então, essas instituições, elas atendem, mas elas também submetem projetos aos editais para captar recursos do governo federal. E aí elas utilizam, principalmente com o pequeno agricultor. E os médios também são contemplados, porque nós temos outras formas, que são subsídio, via Plano Safra, que tem recursos diferenciados para cada área. Agora, o mais importante mesmo, Bruno, é você elaborar um bom projeto para captar esse recurso e que ele tenha o aval do setor produtivo. Sim. Eu acredito muito na relação do setor produtivo. Uhum. É ele que vive a realidade do dia a dia. E um exemplo que a gente pode dizer que é um caso de sucesso foi o projeto que foi aprovado pelo Agronordeste, que é um projeto que foi criado para atender a essas cadeias produtivas no estado do Espírito Santo, no caso, que nós temos esses municípios que estão no âmbito da Sudene, e a Copibac foi contemplada com um projeto onde ela irá receber algo em torno de 12 milhões de reais, foram 6 milhões de dólares em torno disso, para desenvolver e fortalecer a cadeia produtiva. Então, esses recursos existem, mas nós temos que viabilizá-los. Para isso, a gente tem que contar com o apoio dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, que também têm recursos para serem destinados, quer seja por emendas individuais, quer seja por emendas de bancadas. Sim. E quando eles são destinados ao agro, eles são destinados para a Secretaria da Agricultura fazer as devidas aquisições, e também o governo do estado, que tem também a bancada estadual, que eles têm também todo esse interesse em fortalecimento do agro. Então, recursos realmente tem, mas a gente precisa focar em projetos estruturantes e projetos que efetivamente tenham o aval dos nossos produtores. Aureliano,
Minha vontade é continuar aqui falando, mas aí entra umas plaquinhas ali atrás, aí pede pra gente ir diminuindo, né? Mas eu gostaria de conversar mais, mas eu não posso. Até porque o objetivo do nosso bate-papo, do nosso podcast, é que ele seja um pouco mais curto, mas que a gente traga, igual neste momento, um conteúdo de altíssima qualidade. É isso que nós queremos levar para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, né? E eu queria até deixar aqui, para ir finalizando, depois o Aureliano finaliza, se você precisa exportar ou importar, conte com a Speed, tá bom? Nós temos toda a expertise, tudo que você precisa, desde sua habilitação para deixar sua empresa apta, e mesmo agora, se você tá com volume alto, quer conhecer nosso trabalho, nosso serviço, fique à vontade, vai ser um prazer. Eu mesmo vou te atender inicialmente, mas nós temos uma equipe lá muito capacitada, altamente capacitada. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente ir encerrando. Agradecer. Eu agradeço muito a Deus que nos permite sempre ter esse bom direcionamento, essa harmonia com as pessoas, harmonia com o ser humano que está precisando cada vez mais, e valorizar as pessoas que por si só são grandes trabalhadores. Então eu admiro muito o pessoal do campo, eu tenho maior gratidão a todos os agricultores, às agricultoras, aos empresários do meio do agro, aos empresários que olham para o agro como grande oportunidade, e eu também tenho que agradecer a oportunidade de ter conhecido, né, o pessoal da Speed, que é um pessoal que eu já admirava pelo trabalho enquanto eu estava no Ministério da Agricultura. Eu vi que os processos todos tinham bastante velocidade e, melhor ainda, menos defeitos, né? E hoje ter a oportunidade de estar conversando com vocês me deixa muito à vontade, muito confortável. Então essa mensagem que eu faço é que a gente tem que valorizar as pessoas que efetivamente trabalham bem e que têm atenção com o setor produtivo. Aureliano, um prazer, muitíssimo obrigado. Pessoal, finalizamos aqui o nosso 12º episódio, 5ª temporada do Speedcast. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu.